Olá, meu nome é Carol e este é o vlog 19. Como vocês podem ver, eu estou num cenário diferente, que eu espero que seja comum para mim agora. É a minha academia do prédio, que eu posso vir tranquilamente porque ela é pouco habitada e ela é bem pequenininha mesmo. E eu fiz uma série de exercícios com meu ex-professor de Pilates. Ele me passou uma série de exercícios para fazer tanto aqui quanto em casa, quando eu tiver com menos disposição. E a minha meta agora é voltar para a minha rotina de exercícios, porque eu tinha uma rotina bem extensa de exercícios. Eu fazia exercícios por mais de 1 hora, todos os dias, às 6 horas da manhã. Porque para quem tem doenças crônicas como eu, exercícios são uma parte assim, tipo 70% do tratamento, né? Porque a endorfina provocada, que é liberada pelos exercícios, ela é muito potente para combater dores, para combater fadigas, para combater várias coisas. Então, além de que é uma coisa muito viciante, eu era viciada em endorfina, chegava domingo de manhã, eu já estava louca para caminhar, era uma loucura. E aí eu só parei mesmo porque eu tive que ficar parada por causa de um entorse no joelho e eu não podia fazer nada. E aí foi quando desencadeou a fadiga. E aí para voltar foi muito complicado, mas enfim. Por causa da minha tentativa de voltar à rotina, pode ser que eu fique muito cansada para fazer mais vídeos, para fazer mais edições de vídeos, porque até as edições me cansam. E aí pode ser que eu vá só colocar vídeos uma vez por semana. Eu vou continuar tentando manter os 2 vídeos por semana, mas eu já aviso que a minha principal prioridade agora... Bom, a minha prioridade agora é voltar a essa rotina, né? Porque aí eu vou ter uma gratificação no futuro. Isso vai ajudar tanto o canal quanto várias outras práticas minhas, né? Vou voltar a fazer os cadernos, se Deus quiser, vou voltar a mexer com os meus livros. E é isso aí. Bom, não sei se dá pra ver, mas a academia é bem pequenininha mesmo. Nós temos uma meta de colocar... Tem 2 bicicletas, essas bicicletas são horrorosas porque elas são de spinning. Tem esse aparelhinho aqui que é bem legal. Essas bicicletas são de spinning e elas são péssimas para coluna, para você só ficar muito tempo pedalando e tal. Então a ideia que eu tenho com a síndica é da gente no futuro trocar ou essas 2 bicicletas ou uma delas por uma esteira, né? Porque nós temos poucos condôminos, são só 15 apartamentos e muitos deles são idosos, então essas bicicletas são péssimas para eles e uma esteira seria bem mais prática, seria bem mais usada. Então é isso, né? Depois eu volto porque tem unboxing que eu comprei, fiz umas compras na feira da Unesp, eu não aguentei, e eu vou falar das leituras que eu já comecei agora no mês de maio. E que mais? Acho que é isso, eu não tenho muitas novidades não, só que esfriou em Curitiba, graças a Deus, porque eu não aguentava mais dormir com o ventilador ligado, e depois eu volto. Bom, eu falei que eu ia voltar com os recebidos aqui. Tem umas coisas que eu acho que são ainda da Semana do Consumidor, eu acho que, né, como eu comprei alguns importados, tem coisa que é de pré-venda, eu acho, tem coisa que é da Semana do Consumidor, eu nem sei mais. Aqui, ó, esse aqui é da Semana do Consumidor. Esse livro é o 3º da série das Irmãs Brown, que eu tinha comprado. Eu comprei esses livros da série das Irmãs Brown antes mesmo de saber que era uma série, né? Ai, eu tô com a postura péssima. Que é esse aqui, Actorade, Eve Brown, da Talia Hibbert. Talia Hibbert. Tá muito legal essa série. E eu acho que eu vou gostar muito. Eu tô gostando muito da... Ela descreve as cenas, assim, de uma maneira muito bacana, sabe? É muito... Você sente
as emoções dos personagens, sabe? Lógico, as cenas sensuais, elas são bem descritivas. E é engraçado ler em inglês, porque às vezes, pelo menos até agora, do que eu li no Get a Life, Chloe Brown, parece uma coisa meio pornográfica, porque assim, quando você traduz pro português, você tira toda aquela carga pornográfica, mas você pegar palavras assim de baixo calão, cara, fica uma coisa muito pornográfica, sabe? Tipo, eu não vou falar porque eu vou desmonetizar o vídeo, mas palavras pra órgãos sexuais masculinos e femininos que se usa em inglês, a gente tem aquela conotação sexual mais pesada, né? Então fica muito engraçado, porque parece um filme pornô. Mas eu tô gostando muito, porque como ela descreve as sensações, não só as sensações sexuais, mas o que os personagens estão sentindo, você se entrega na leitura, sabe? Eu tô gostando muito. E é por isso que eu tô lendo devagar, porque no caso do Get a Life, Chloe Brown, porque eu me identifico muito com a protagonista por termos a mesma doença, né? Então eu tenho que ler devagar, porque eu me entreguei demais nessa leitura, para não se tornar um gatilho, porque eu fiquei realmente muito emocionada. Aí um livro que eu tava aguardando bastante, que esse aqui eu já sabia que ia demorar, que é um romance de banco em inglês. Olha que legal! Que é um da Lisa Kleypas, Dreaming of You, não foi publicado ainda em português. E é um romance de banca, gente, que bacana! Vou ter um romance de banca em inglês. Mas tem uma boa diagramação e é um papel grossinho também. Mas olha que bacana! Gente, olha, bem romance de banca mesmo. Ai, que legal! Eu nem mostrei direito, né, o Actuary de Eve Brown. E ele tem também uma boa diagramação. Mas eu tô super feliz com o meu primeiro romance de banca ser em inglês, né? Nossa, mas eu já li, eu já tô me acostumando com ler romance de época em inglês, porque você trabalhar a nomenclatura daquilo que você já está acostumado em português é muito interessante, você transferir aquilo. E é muito bacana, eu tô super apaixonada. Aí um livro que eu vi uma resenha, eu acho que no canal da Angélica Brunato, que é um canal muito bacana também, ela faz umas resenhas ótimas, que deixa eu tirar aqui, que eu tinha, na época, eu fui ver o e-book, mas o e-book tava muito caro. Eu não sei se por ser lançamento, mas os e-books em lançamento, que você for ver agora, porque os e-books em inglês, no geral, eles são uma média de R$30, R$20. Mas na época eu fui ver o e-book, tava bem mais de R$40, quase 50. Daí eu não me empolguei. Que é o The Midnight Library, do Matt Haig. Matt Haig, deixa eu ver se eu já vi alguma coisa do Matt Haig. Não sei. Ah, o Matt Haig é aquele do... não sei o que lá, do Planeta Nervoso. Pronto, já fiquei mais empolgada ainda. E ele tem bastante blurb aqui, ó. As edições aqui. O livro. Observações sobre um planeta nervoso, é um negócio assim. E todo mundo fala super bem desse The Midnight Library. E aí eu fiquei muito querendo ler. Aqui, a diagramação dele também é bacana. A capa dura dele é um pouquinho diferente. Eu acho que ela tem mais essa textura aqui de luzes e tal, de estrelas. Mas eu tô bem... eu não sabia que esse How to Stop the Time também era dele. Eu já tive esse livro, mas eu nem cheguei a ler. Eu acabei trocando. Legal. Esses foram os livros que eu comprei. Eu acho que só tinha esses mesmo que faltavam da Semana do Consumidor, né? Eu comprei muitos livros e todos eles brochura para você. Muita gente fala que no Brasil deveriam publicar esses brochuras mais baratos e
os livros de capa dura. Eu acho que seria interessante realmente, mas a indústria livreira no Brasil ainda não tem essa capacidade, sabe? Ainda não podemos comportar esse tipo de publicação, porque nós, por exemplo, um livro muito bem vendido, sabe? Um que entra para a lista de best-sellers, ele só tem uma tiragem de 3.000 exemplares, sabe? Então não dá para comportar esse tipo de tiragem, entendeu? Então, se você vai vai fazer uma tiragem de, sei lá, 2.000 exemplares, como é que você vai fazer isso, né? Fazer capa dura e brochura é complicado. E muita gente não vai querer comprar um livro sem orelha, né? Não é todo mundo que... Eu até falo para as pessoas que perguntam como é que faz para economizar em livros e tal. Eu pergunto, você se propõe a comprar um livro sem orelha? Um livro com um papel de qualidade inferior? Você tá mais interessado no objeto livro ou na leitura em si? Então tem muitas coisas a serem consideradas. O brasileiro, ele é muito ligado no objeto. Apesar de ser um povo... o povo que compra livro é um povo leitor, ele também é muito ligado no objeto. Então, eu acho que o mercado editorial, ele não comporta esse tipo de publicação como é o mercado lá fora. Aí nós temos a Caixa da Companhia das Letras, que eu comprei na feira da Unesp, porque a Companhia das Letras, ela não participou da festa da USP do ano passado, que era uma editora que eu queria comprar. Eu comprei outras, eu comprei na 34 e eu comprei na Autêntica, que tem a Gutenberg, que tem outras editoras. E aí, eu queria, a Companhia das Letras não participou e resolveu participar dessa vez, só que ela cobra frete. Porém, como era 50% e os livros realmente caíram de preço, não tinha lançamento, mas os livros realmente estavam com preço bom e o frete estava só R$15, eu comprei muito livro. Só que eu já abri a caixa porque eu tirei já os livros do meu pai, porque ele queria logo, né? Eu queria mostrar pra ele logo. Então vamos fazer aqui um unboxing meio book haul. E aí teve livros que não estavam na minha wishlist, mas que eu olhei ali e achei interessante. Eu fui ver na Amazon como é que tá, pra ver se o preço realmente valia a pena e pra ver as avaliações, né? Pra ver o que as pessoas diziam sobre ele. Aí eu vi esse aqui, que primeiro, eu sou uma pessoa meio influenciada pela capa, assim, né? E pelas cores, eu adoro amarelo. E aí eu vi esse livro, primeiro, achei esse título muito legal. E achei a premissa dele também, porque eu adoro livros que falam sobre livros, e sobre livrarias, e sobre bibliotecas. Então tem esse aqui, A Livraria dos Finais Felizes, da Catarina Bivaldi, né? Eu não lembro direito, ó. Sara tem 28 anos e nunca saiu da Suécia, a não ser através dos vários livros que lê. Quando sua amiga Amy, uma senhora com quem troca livros pelo correio há anos, a convida para visitá-la na cidade de Broken Wheel, em Iowa, Sara decide se aventurar. Mas ao chegar lá, descobre que Amy faleceu. Sara se vê hospedada sozinha na casa da amiga, em uma cidade muito pequena, e começa a pensar que talvez esse não seja o tipo de férias que havia planejado. Com o tempo, Sara descobre que não está só. Nessa cidade isolada e provinciana estão todas as pessoas que ela conheceu pelas cartas da amiga. O pobre George, a destemida Grace, a certia Caroline e Tom, o amado sobrinho de Amy. Logo Sara percebe que Broken Wheel precisa desesperadamente de alguma aventura, um pouquinho de autoajuda e talvez uma pitada de romance. Resumindo, a cidade precisa de uma livraria. Cara, ele tem... Não é parecido a premissa, mas tem aquela sensação de A Pequena Livraria dos Sonhos, sabe? Que fala de cidade pequena, fala de livraria chegando nessa cidade pequena. Então, fiquei super interessada. Olha que edição linda. Aqui, ó. Eu achei a capa belíssima.
Tem uma diagramação muito legal. E eu fiquei, assim, super animada. Sério, eu gostei muito dessa capa, porque eu adoro um amarelo. Aí, deixa eu ver. Eu peguei esse livro, que eu perdi uma promoção dele no e-book, mas é um livro que eu queria. É um livro YA, tem um tema LGBT, mas eu vi gente falando bem, gente lendo online comigo. E ele tinha versão autografada por um preço bacana aqui, ó, livro autografado. Depois eu vou ensinar pra vocês como é que tira esse... Eu até fiz um vídeo, mas ele ficou torto. É um vídeo pra ensinar como é que tira esses stickers, não, esses adesivos. É o livro da Clara Alves, Conectadas. Eu também achei essa capa belíssima, tá? Ele é um livro de cunho LGBT que fala sobre... Ele é um livro sáfico, para você que não sabe o que é sáfico. É relação entre mulheres. Fala mais sobre... tem uma teoria do que é sáfico e tal. Aqui, ó. Nunca tenha medo de ser quem você é, com amor, Clara. Adorei. Ele é bem... Então... Mas eu adorei essa capa, sério. Olha que amorzinho. Depois eu venho falar mais pra você. Depois que eu li aquele... aquele sobre os dois meninos que se conheceram. Minha versão... Acho que é minha versão de você. Aí é meio YA também, daí eu fiquei interessada nesse aqui. Aí... Eu vi, eu quase participei, mas aí como eu não queria comprar livro, eu tô tentando não comprar livro exclusivo para leituras conjuntas, mas esse aqui eu vi, quem que eu vi falando? Eu vi algumas resenhas de algumas pessoas falando em leituras do mês, e eu achei a premissa sensacional, que é o Carta Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende. Eu também acho essa capa muito bacana. Que ele fala... ele fala de uma freira. Eu não sei se ela é... Eu sei que tem um negócio que eu acho... Ela faz uma carta pra rainha de Portugal, que é contra mulheres, escravizados e todos aqueles que se encontravam em situações vulneráveis. Mas essa carta, ela mesmo faz as censuras, porque ela sabe que vai ser censurado. Cara... Se você puder, dá uma olhada lá na premissa, porque é muito louco esse negócio. Eu não sei explicar direito. Ela escreve a Rainha Maria I, conhecida como a Rainha Louca. É muito bacana. Eu adorei quando eu vi a premissa disso aqui. Aí, mais uma literatura nacional que eu vi todo mundo falando no lançamento desse livro, que também me parece muito bacana a premissa. Eu ia pegar o e-book, mas eu acabei comprando o livro, né, porque 50% de desconto. É O Céu Sem Estrelas, da Isis Figueiredo. Cecília acabou de completar 18 anos, porém, então temos aqui um YA, New Adult, não sei. Mas sua vida está longe de entrar nos trilhos. Depois de perder seu primeiro emprego e de ter uma briga horrível com a mãe, a garota decide passar uns tempos na casa da melhor amiga, Yasmin. Lá se aproxima de Bernardo, o irmão mais velho de Yasmin, e logo os dois começam um relacionamento. Apesar de estar encantado com Cecília, Bernardo esconde seus próprios traumas e ressentimentos e terá de descobrir se finalmente está pronto para se comprometer. Cecília, por sua vez, precisará lidar com uma série de inseguranças em relação ao corpo e com a estabilidade da sua própria mente. Parece ser bem legal, tem um blurb aqui do Vitor Martins e a diagramação também tá ótima, muito legal. Aqui, ó, a parte de trás. E é isso. Ela é uma menina, agora que eu fui ver, ela é uma menina gordinha. Tô lendo bastante coisa YA, né? Aí eu peguei esse livro que tava na minha wishlist há muito tempo. Umas coisas aqui na minha wishlist há muito tempo também, que nunca caía de preço, que é o Para Ler como um Escritor, um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los, com acréscimo à edição brasileira de Ítalo Morricone, da Francine Prose. Esse aqui, ó, eu também acho essa capa interessante. Esse aqui é da Zahar. É páginas brancas, mas eu achei essa letra pequena. É uma letra diferente daquelas que... Eu não tenho problema com páginas brancas, mas eu realmente achei essa letra meio pequena. Tava muito tempo
na minha wishlist. Ele vai falar de leitura atenta, palavras, frases, parágrafos, narração, personagem, diálogo, detalhes, gestos, aprender com Chekhov e ler em busca de coragem. Aí tem uma seção de ler livros para ler imediatamente, pós-fácil a moda da casa, livros brasileiros para ler imediatamente. Legal. Parece ser bem interessante. Mais um para minha pilha de livros para ajudar, né, a compreender. Aí um que eu já botei e tirei da minha pilha de livros, na minha pilha de livros desejados, porque ele tava muito caro. Depois ele saiu de catálogo. E aí eu tava doida por ele, porque essa capa é linda, que é Os Maias, do Eça de Queiroz. Olha que coisa maravilhosa. Pera aí, vamos ver a capa primeiro. Ele é livro pocket, aqueles pockets clássicos da Zahar. Eu queria, na verdade, o livro grande, né? Aquele com as notas de rodapé, mas esse realmente não está sendo mais vendido. Ele tem também uma boa diagramação. É um calhamacinho. Ele tem quantas páginas? 700... Vocês sabem que eu sou ótima com calhamaço, né? Mas eu tive uma experiência maravilhosa com Primo Basílio. Ele tem 751 páginas. Primo Basílio foi uma eu tive disciplina de literatura portuguesa na faculdade. E foi uma experiência maravilhosa. Eu li Primo Basílio assim. E vamos ver, né, quando é que eu vou ler. A gente pode fazer uma leitura conjunta, um projeto, não sei. Que eu já vi um pouco daquela série Os Maias, mas eu acho que a série não deve ter muito a ver. Aqui, ó, obra máxima de Eça de Queiroz. Os Maias envolvem o leitor na irresistível atmosfera de Lisboa dos fins do século XIX, tendo como protagonistas Carlos Eduardo da Maia e Maria Eduarda, e apresentando outros personagens memoráveis, como João da Égua, Damaso Salcede e o casal Golvarinho. O livro narra a trajetória de 3 gerações de uma família, a história de um amor impossível e os rumos de um país. Por isso que ele é desse tamanho, né? 3 gerações. E aí, mais um livro da minha wishlist, porque se você olhar a minha wishlist, tem livros do Mia Couto e livros do Gabriel Garcia Marques, tem uma pilha, tem praticamente todos eles. Aí eu peguei esse aqui, Histórias Abesonhadas, do Mia Couto. Esse aqui é um livro de contos que eu estou precisando. Eu não conheço os contos, como é que é Mia Couto com contos. Eu ganhei um livro de contos da Soraya, né, de Amigo Oculto. Aí mais um de contos do Mia Couto para a minha coleção. Se você olhar lá na minha lista na minha wishlist, só tem uma pilha do Mia Couto, porque o Mia Couto pela Companhia das Letras é muito caro e o Gabriel Garcia Marques pela Record também é muito caro. Então eu fico sempre de olho para ver o que cai deles. E por último, mais um livro que também são muito caros pela Companhia das Letras. O selo Companhia das Letras, ele é caro, né? Os outros selos geralmente não tantos. Mas os livros dela são caros, que são os da Toni Morrison. Esse aqui é o Deus Ajude Essa Criança. Os livros dela são pancada, sabe? Eu tenho o Amada no e-book, que eu consegui comprar por menos de R$10, porque os livros dela geralmente são mais de 40, às vezes chegam a R$50. Só que o Amada, num livro desses o problema é que ler esses livros pra entender literatura, você pega muito spoiler. E eu peguei o principal spoiler do livro Amada. Então, é complicado. Aqui, a diagramação dele é maravilhosa. E aí, esse aqui é uma cinta, deixa eu ver. Olha, o livro é mais lindo ainda sem a cinta. Mas vamos ver, eu já li dela O Olho Mais Azul. Aí eu tenho uns livros de ensaios dela aqui que eu consegui comprar em promoção. Não é sempre que cai uma promoção com livros da Toni Morrison. Quando você ver um preço bom e você quer conhecer livros da Toni Morrison, compre, viu? O Olho Mais Azul eu indico.
muito, mas já saiba que é um livro pesado. É sobre racismo, é um livro muito pesado, é um livro que vai te fazer... você vai ter que ignorar suas questões morais, mas é um livro muito bom. É uma escrita, e foi o primeiro livro dela, ela já chegou assim, rasgando a gente. E Amada também, pelo que eu pude ver, também é um livro bem potente. Por enquanto é isso, né? Foram esses os livros que eu comprei na Companhia das Letras. Peraí. Foram muitos livros. E teve mais os do meu pai, né? Porque eu comprei pra ele livros de biografia e livros de história política. Esses aqui, ó. Porque meu pai é aquela coisa, né? Só lê não ficção e alguma coisa de ficção, mas geralmente é literatura brasileira, que ele não leu na época da escola, que ele quer conhecer. Mas é mais difícil, ele gosta muito de história política, ele gosta muito de biografia, mas é mais ou menos isso. Vocês não iam se interessar muito, né? Porque meu pai é meio monotemático. Então é isso. Agora eu tenho que... embalar os livros dos ganhadores do sorteio, de todos os sorteios que eu fiz, porque tem coisa atrasada que eu tava segurando pra ir no correio de uma vez só, que agora eu posso ir tranquila, porque meus pais estão vacinados, né, já com a segunda vacina, graças a Deus, então eu tô bem mais tranquila. Então, depois eu volto. Então, 13 graus em Curitiba. Não tive coragem de tirar o meu pijama da Mulher Maravilha, mas eu tinha que finalizar este vlog, porque já era pra eu ter postado no domingo, mas, né, não tive coragem de fazer nada esses dias a não ser ler. E eu só peguei romance, porque, né, você quer ficar lá deitada, tá chovendo, e você não quer fazer nada, não quer fritar seu cérebro, e é isso. Eu vou aproveitar este vlog para dar umas dicas que eu poderia fazer vídeos sem fazer vídeos por fora, mas vamos aproveitar o vlog para dar essas dicas, né? Já me perguntaram sobre aquele negócio de eu usar a Alexa no celular para ler os meus e-books. Eu baixei a Alexa no celular, daí você vai lá, tem a tela inicial, aí você vai em reprodução, e vai apresentar as opções. Eu tenho o Audible, mas vai apresentar as opções, né? Amazon Music, Kindle. Aí você vai lá no que tiver de e-book. Aqui eu já tenho os livros que eu tenho aberto, mas ele vai listar as opções de book que você tem no Kindle. Então aqui vamos no meu Kindle. Então ele vai apresentar... Se você tiver uma Alexa no aparelhinho, ele vai apresentar lá se você tiver a Alexa no aparelhinho, mas eu só tenho esse dispositivo, que é o celular. Então ele vai começar a falar. Era a única que ainda tinha uma bala na pistola. A multidão começou a vaiar para que eu saísse logo dali, e meu rosto oculto ficou vermelho de raiva. Sozinha na linha, ergui a arma. Podia sentir o peso da única bala no tambor. Deixei escapar um longo suspiro que afastou o Shema dos meus lábios. Um tiro. 2 garrafas. Você vê que não é uma leitura tão ruim, né? Então, quando você for pegar o seu Kindle, ou mesmo no celular, ou no aparelho Kindle, ele vai atualizar onde você parou a leitura no Alexa, né, no audiobook. E isso você vai... É como aquela sincronização, né? Ele vai sempre atualizar com uma leitura e com a outra. E isso é muito interessante, porque se você estiver fazendo alguma coisa, como lavar uma louça, como pintar uma unha, ou estiver fazendo um trabalho, você pode adiantar sua leitura, né? Você estiver entretido ali na leitura e não vai te atrapalhar em nada. Aí outra dica que eu queria dar é para quem tem o aparelho Kindle, né? E alguns aparelhos já fizeram a última atualização e agora estão com as capas dos livros que você tá lendo. Se você tá com o livro aberto e parou na leitura do livro, ele fica com a capa do livro que você tá lendo, tá? Não são todos os livros que já atualizaram, mas você tem que ativar
essa opção de capa, tá? Não vai aparecer de repente, você tem que ir lá nas configurações para ativar essa opção. Então você tem que ir lá ver se, além do seu Kindle já atualizou, você tem que ver se essa opção apareceu. Dá para fazer isso inclusive para o Kindle de 10ª geração, todos os aparelhos de Kindle. Então deixa eu mostrar para vocês como é que acontece. Você vai lá em configurações, opções do dispositivo, e já em cima aparece, ó, mostrar a capa. Aí você aperta ativado. Aí quando você estiver lendo o seu livro, já aparece Rebelde do Deserto, que foi mais uma leitura conjunta que eu... Aí você tá lá com o seu livro aberto, quando você for desligar o seu aparelho, ele vai aparecer a opção da capa do livro que você tá lendo, beleza? Essas são as dicas que eu já dei. Muitos canais já apareceram com vídeos mostrando essas dicas, mas nem todo mundo viu, né? Então, vamos falar das leituras que eu já fiz e que eu estou fazendo. Então, eu li Uma Luz no Outono, da Carrie Elkes, que foi o último livro da série As Irmãs Shakespeare. E esse aqui se tornou, era o que eu mais estava esperando e se tornou o meu favorito. Por quê? Essa foi a irmã que, não que mais apareceu, eu não tenho uma ordem de preferência, mas esse foi o que eu mais estava esperando, porque era a irmã que estava mais ali escondida, que não era mais presente, mas a gente sabia mais, a gente ficava instigada pela história dela, porque ela já tinha se casado, tinha uma filha, e a gente sabia que ela estava enfrentando problemas no casamento. Mas isso não ficava muito claro, então a história dela sempre ficava envolta num mistério, o que estava acontecendo. Então, por causa dessa coisa misteriosa, a gente ficava meio, o que está acontecendo? Então, eu fiquei muito instigada, eu fiquei me perguntando, sabe? Eu fiquei assim, e agora? Eu quero saber o que está acontecendo. Então, foi o livro mais esperado por mim, porque ao contrário das outras que eu não sabia o que esperar, essa daqui ficou envolta no mistério, né? Ficou dando pitadas do que poderia acontecer. E teve temáticas assim levantadas, as outras teve temáticas interessantes, mas essa daqui teve temáticas muito legais. Tem crianças fofas, que eu adoro histórias com crianças fofas. E teve aquela questão de relacionamentos abusivos, porque o ex-marido, que agora é ex-marido dela, ela tá passando por um processo de divórcio bem complicado. O ex-marido dela era um cara muito dominador, muito controlador. Teve aquela questão do abuso psicológico, e ela fazia de tudo pro divórcio dela não interferir na relação dela da filha dela com o pai, porque ela não teve uma infância com uma família estruturada, né? Porque ela perdeu muito nova a mãe. Então ela queria que a filha dela tivesse uma boa relação tanto com o pai quanto com a mãe. E aí o mocinho tinha uma questão ali com a família dele também muito complicada, né, por falta de amor dos pais, uma questão muito complicada com a cidade que ele morava, mas ele tinha uma relação muito bonita com o filho dele, assim como ela também tinha uma relação muito bonita com a filha dela. Cara, muito, muito, muito legal essa história, eu adorei. Muito bacana, sabe? Vocês sabem que eu adoro essas histórias de pessoas procurando um recomeço. Eu gosto muito de pessoas precisando se reinventar. E, nossa, e assim, eu passei por uma questão interessante com essa série, porque a primeira história, que é um verão na Itália, eu tava no verão, então teve aquela coisa do calor, né, me envolvendo com calor na história, né? O calor sempre presente na história. E agora, uma luz no outono. Eu tô passando pelo outono, então aquela coisa do aconchego, né? Com o friozinho presente, mas não o frio intenso do inverno. Então, isso ajudou ainda mais, né? Porque teve dias que não tava exatamente
exatamente calor, mas teve dias que eu precisava usar as cobertas para me aconchegar mais, para me aquecer. E isso deu um ambiente a mais para a história. E foi muito legal, né? Foram 2 leituras que eu acho que deu um quê a mais, assim, pra história. Aí eu li o segundo livro da série Spindle Cove, Uma Semana para Se Perder, da Tessa Dare, e eu tô amando essa série. Já posso dizer que é uma das minhas séries preferidas de romance de época, porque essa série Spindle Cove, ela fala de mulheres que não se adaptaram bem à sociedade, que elas não são aquilo que se espera de damas da sociedade aristocrática de Londres, ou seja porque são o que se chama de muito desajeitadas, ou seja porque não tem os mesmos interesses que se espera daquilo de damas, né? São muito inteligentes, não dançam bem, ou não gostam de dança, tem outros interesses, enfim. Aí essa vila, Spindle Cove, são pra onde mandam essas moças, porque normalmente são moças ou então são mulheres que já passaram da idade de se casar, né? Não casaram naquele período, naquelas temporadas que se esperavam que essas moças e essas mulheres casassem. Então elas vão para essa vila ou para passar o verão ou para ficar mesmo. Algumas ficaram. E aí elas acabam tendo aulas até de tiro, né? De tiro ao alvo. E é muito interessante. E aí nesse livro aqui em específico, acontecem muitas coisas nessa vila, porque o primeiro livro ele dá o tom, né? Ele estrutura bem o que vai acontecer ao longo dessa série. E aí fala-se de uma milícia que se assenta nessa vila e tal. Então alguns personagens dessa milícia vão ficar ali pela vila. E aí alguns deles são nobres, outros são apenas do exército e não são nobres. E aí a moça dessa história, ela é uma geóloga, né? Ela, inclusive, faz parte da Sociedade Britânica de Geologia. Só que ninguém na sociedade sabe que ela é mulher. Ela apenas se apresenta com as suas iniciais. Ela nunca disse que era mulher ou não. Ela apenas mandava as cartas e aparecia nas revistas da sociedade com as suas iniciais, né? Ninguém nunca perguntou se ela era mulher ou não, então ela não tá enganando ninguém. Mas ela é muito inteligente, só que ela tem aquela falta de trato social, né? Mas ela é muito leal à família, aquela coisa toda. E o mocinho, ele é um visconde que ainda não chegou a uma idade que pode tomar conta de todas as suas propriedades, né? Por testamento. Ele já é maior de idade, mas por testamento ele precisa chegar lá, eu acho que é 24 anos, alguma coisa assim, para tomar conta de toda a sua fortuna. Então ele fica à mercê ali do primo dele, e o primo dele, como é um oficial do exército, acha que a disciplina do exército vai dar um jeito nele, porque ele é um libertino, porque ele vivia na farra, então ele acha que a disciplina do exército vai dar um jeito na vida dele. Então impõe essa vida da milícia pra ele. E ele é obrigado a viver na vila. E pra ele isso é o ó, né? Porque ele já não gosta da vida no campo, ainda mais essa disciplina militar. Mas, de alguma maneira, eles se envolvem. E aí, a mocinha, ela precisa participar de um simpósio de geologia que vai acontecer na Escócia. E ela bola um plano muito bizarro pra conseguir que o mocinho vá acompanhar ela, mesmo que ela seja arruinada. Cara, acontece de tudo com eles nesse período que eles vão até a Escócia, mas de tudo, sabe? Quando você acha que não vai acontecer mais nada, acontece outra coisa. E é muito engraçado. Eu adorei, sabe, esse livro. É aquele tipo de livro que... É aquele tipo de série que a mocinha não precisa de ninguém para salvá-la. Ela salva a si mesma. Às vezes ela salva até o mocinho. Então, fala-se sempre de por que as mulheres não são emancipadas, sabe? Fala-se sempre sobre o poder das mulheres, sabe? Sempre questiona essa posição das mulheres na sociedade. E é muito legal.
Aqui fala muito sobre essa coisa das rochas, porque eu vejo que a autora fez uma pesquisa extensa sobre essa coisa da geologia, porque ela fala muito sobre descobertas de geologia, descobertas de arqueologia também, e é muito legal, é muito divertido, porque tem aquela questão da etiqueta, da reputação, de honra. Nossa, é muito divertido. A Tessa Dare tem uns livros, assim, muito, muito, muito legais. Eu gosto. Já é a segunda série que eu tô lendo dela e tô gostando bastante. Aí, eu li no Kindle, pelo Kindle Unlimited, o Segure Minha Mão Não Solte, da Daniele Viegas Martins. E assim, esse livro é uma coisa engraçada, ele tem umas 800 páginas. Se você gosta daquelas novelas mexicanas, tipo Maria Mercedes, Marimar, Maria do Bairro, você vai amar esse livro. Por quê? Ele é um novelão mexicano que tem aquelas reviravoltas mais absurdas, sabe? Que você fica, meu Deus, da onde ela tirou isso? Que tem aqueles porquês assim que você fica, minha Nossa Senhora. Não dá pra eu dizer, não dá nem pra eu dar um exemplo, porque vai ser até um possível spoiler, porque é muito absurdo. Mas é muito engraçado, porque é um dramalhão assim, sem fim, e apresenta vários personagens. Tem os protagonistas, mas ela conta a história de todos os personagens envolvidos, sabe? Tem capítulos, cada capítulo tem um título pra cada capítulo. Então é como se fossem mini histórias, sabe? Histórias paralelas. Então é um baita de um novelão mexicano. Se você gosta de um novelão com reviravoltas bizarras assim, sabe? Com soluções. Se você não gosta de se você gosta de soluções lógicas que sejam pautadas na realidade, não leia esse livro. Esse livro não tem soluções pautadas na realidade. Sabe? É uma coisa, assim, bizarra, mas é muito legal, porque ela escreve de um jeito que te prende até o final. 800 páginas, mas eu li, assim, em 3 dias. Então, eu gostei. É muito dramalhão, mas é bem legal, porque te prende, sabe? E muito legal. Um livro que eu comecei ontem é o Você vê que eu só peguei romance, né? Eu ainda tenho um livro de suspense e de ficção científica pra ler. Ah, tem o livro da Liane Moriarty que é suspense também, mas também tem o Take a Hint, Dani Brown. Ah, eu tenho que falar do Get a Life, Chloe Brown. Tá, eu tenho que falar desse também. Eu peguei ontem pra ler o Teoricamente Princesa, da Alyssa Cole. E, cara, que livro bacana! Eu acho que eu vou terminar hoje, porque eu peguei já era tarde. Sabe aqueles e-mails? Hoje em dia não tem muito disso, mas antigamente era comum todo mundo receber uns e-mails assim, dizendo que você tinha uma fortuna para receber num país africano. Aí essa mocinha, ela começa do nada a receber uns e-mails dizendo que ela é uma princesa na África. Mas são uns e-mails respeitosos, dizendo que ela tem uma longa história num país pequeno da África, que ela tem um contrato de casamento com o príncipe, não sei o que lá. E esses e-mails ficam repetitivos, ela não entende nada. No início ela acha engraçado, depois ela começa a ficar pé da vida. E ela é uma moça órfã. Ela passou por orfanato, ela passou por várias famílias, mas nunca ficou em nenhuma família. Ela passou por várias famílias temporárias, mas não ficou em nenhuma. E aí hoje ela é uma pós-graduanda, né? Ela tá fazendo pós-graduação em epidemiologia, que ela quer estudar doenças, né? Pragas, assim, que afetam populações. Ela trabalha em um laboratório, estuda na pós-graduação e também trabalha meio período como garçonete. Ela tem esses 2 empregos no laboratório e no restaurante do próprio instituto que ela trabalha, no laboratório, para ajudar ali nas contas, né? Porque para ela é tudo muito apertado, ela tem uma situação financeira ali não muito confortável. E aí, isso já fala, né? Já é interessante porque já mostra que não que é uma mocinha extremamente inteligente, mas ela tem ali, por causa das constantes rejeições das famílias temporárias, ela tem uma barreira
social, ela não quer que as pessoas entrem nessa barreira dela, ainda não fala exatamente por quê, mas ela não quer sofrer mais rejeições, né? Então ela criou essa barreira social, ela só tem uma amiga, e mesmo assim essa amiga ela não deixa entrar muito. E aí tem o príncipe Tabiso, né, desse pequeno país na África, e ele aparece para ir para os Estados Unidos, ali para uma conferência da ONU e para outras reuniões ali que envolvem uma extração de minério e tal, que é bem complexa a questão. E aí ele descobre a existência dessa princesa, que existe mesmo esse contrato de casamento, só que ela não sabe disso, porque como os pais morreram quando ela era pequena, ela acabou não sabendo dessa história. Então, ele chega lá e rola um desencontro, assim. Ela acha que ele é o novo garçom do instituto. E ela começa a dar ordens pra ele, ó, você vai servir tal mesa, não sei o que lá. E ele acha isso o máximo, porque todo mundo sempre tratou ele de forma muito subserviente por ele ser príncipe. E ele queria saber como é ser uma pessoa comum, como era ser uma pessoa normal. E ele começou a servir a mesa. Apesar de que ele achava um absurdo as pessoas não dizerem obrigado, as pessoas tratarem ele de uma maneira servil, ele nunca tinha visto isso, mas ele queria conhecer ela porque ele queria saber mais sobre ela. Até então ele achava que ela sabia da história dela ser princesa e que de repente ela ia tratar ele como um príncipe, mas não, depois ele foi descobrindo, eles começaram a ter, não um relacionamento amoroso de fato, mas eles começaram a se encontrar mais às vezes por aí e tal, porque ele deu uma ajudinha ali no destino para que eles se encontrassem mais vezes, e ele descobriu que ela era órfã, que ela não sabia da história dela e tal, mas ele contou uma mentira, que ele era o garçom ali que tinha enviado currículo e obviamente tinha mentido no currículo sobre ter experiência de garçom, porque ficou comprovado que ele não tinha experiência de garçom. Mas acontecem muitas coisas engraçadas, ele quase põe fogo ali na cozinha do instituto, fica comprovado que ele não sabe cozinhar. Cara, é uma confusão, é muito engraçado. Aí, pra fechar as minhas leituras, eu terminei o Get a Life Chloe Brown, que é o Acorda pra Vida Chloe Brown, e foi muito intensa pra mim essa leitura, porque, né, a protagonista feminina, ela tem fibromialgia. A princípio, eu fiquei meio assim, quando eu descobri isso, né, dela ter a doença, eu fiquei meio assim, por ser uma ficção romântica, eu fiquei meio apreensiva, porque eu pensei, cara, vai ficar a impressão de que ela vai praticamente curar a doença porque encontrou o amor, porque encontrou um homem, porque normalmente é isso que a gente escuta, né? Você precisa casar e aí você vai melhorar da doença. Mas não é assim. Só que a autora, ela tratou com muito respeito, com muita delicadeza essa questão. O personagem masculino também sofre com as questões dele, porque ele passou por um relacionamento abusivo muito intenso e ele ainda tem questões com isso, ele ainda tem problemas com isso. Então, é bacana porque ele fica muito empático, ele entende. O legal é que ele entende uma coisa que a Chloe Brown, ela teve problemas no passado, foi que fez ela se afastar dos amigos e do antigo noivo dela, é que eles não entendiam a nova condição de saúde dela, porque fibromialgia você começa a ter de uma hora para outra. Não é uma doença que você tem desde sempre, sabe? Então eu comecei a ter por causa de um problema na coluna, mas tem gente que adquire por causa de luto, sabe? É uma mudança na química do cérebro. Então, as pessoas achavam que era frescura, que era invenção dela, não entendiam e tal, e ela se afastou dessas pessoas porque ficou uma relação tóxica, né? E aí, o mocinho, ele entende, ele compreende, ele sabe que nem todo dia ela tá bem, tem dia que ela tá bacana, que ela tá entendendo, que ela consegue fazer tudo, mas tem dia que ela simplesmente não consegue levantar da cama. E ele entende isso, sabe? Ele tá sempre preocupado com ela, assim como ela também entende que ele tem gatilhos com relação ao relacionamento que ele teve antes dela. Então, é uma relação mútua de compreensão. E é muito bonito ver que, às vezes, eles têm os problemas, né, de discussões e tal, que são os
os pontos de estresse da história, da trama, mas eles têm diálogo. Quando tem aqueles momentos bacanas e fofos, são os momentos de diálogo dele, que são bem bonitos. Então isso é o que vai fazendo a relação deles irem pra frente, né? O momento que ele entende quando ela fala sobre os problemas dela, e o momento que ela entende quando ela faz ele entender dos próprios gatilhos, sabe? Porque ela consegue perceber que até coisas que ele não percebe e que ela vê que ele precisa de terapia, ele consegue enxergar isso, sabe? Porque a gente sabe que o homem não foi criado para falar sobre sentimentos, né? Então, conversando sobre isso, ela faz ele perceber que precisa conversar sobre isso pra isso sair, sabe? Pra ele seguir em frente depois desse relacionamento abusivo. Então é muito bonito ver como a relação deles começa a crescer, né? Uma relação bonita, uma relação bacana, cheia de diálogo, sabe? Então é muito legal, eu gostei muito desse livro, mas tem cenas muito descritivas de sexo, né? Tem cenas muito sensuais. Aí agora eu vou ler o segundo livro, né? Porque eu tinha colocado o primeiro livro como de abril e vou continuar nesse meu cronograma como segundo livro, porque essa relação das irmãs é muito legal. A família em si da Chloe Brown é bem divertida, né? A avó delas é uma figura, sabe? Ela é muito doida. Então, tá bem bacana essa série. Então, é isso. Eu vou deixar os links de todos os livros mencionados, tanto no unboxing quanto nas leituras, lá na descrição. Você me ajuda muito se você for comprar esses livros ou qualquer outro produto por esses links mesmo, ou pelo link geral, que eu deixo sempre lá na descrição. Qualquer coisa, um par de meias ou a ração do seu gato, você compra utilizando esses links e me ajuda pra caramba mesmo. E eu agradeço demais a quem tem se lembrado de usar os meus links, tá? Porque nossa, isso tem feito muita diferença. E as pessoas que têm deixado as suas curtidas, as pessoas que têm assistido as propagandas, apesar de eu não receber ainda do YouTube, mas um dia eu vou receber, né? Então eu já agradeço também. E as queridas que sempre deixam seus superchats lá nas lives, também são, ó, chuchu beleza. Adoro falar chuchu beleza, tá? Vamos lá para os comentários conversar, porque eu adoro fazer isso, adoro fazer, conversar lá pelos comentários, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!